Hoje é dia de Fluminense e hoje vencer significa ser muito importante. Se o Fluminense quiser realmente voltar para a Libertadores do ano que vem, esse é o jogo que o Fluminense não pode perder. Dentro da sua casa, contra o Mirassol, um adversário direto, querendo ou não, essa é a grande verdade. Vou te passar aqui informações importantes. Então, se tem uma coisa que toda torcida unida está pedindo hoje, é só isso. Só quer os 3 pontos. Então, amigo Fagner do canal Meu Tricolor, tô chegando nessa manhã de quinta-feira com esse vídeo bem importantíssimo de pré-jogo aqui no nosso canal. Depois da vinheta, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com todos vocês aqui no nosso canal. Beleza pura? Hoje é dia 6 de novembro, quinta-feira, e eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Quero mandar um grande abraço para todos os amigos que acompanham e que são parceiros do nosso canal Meu Tricolor. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua amizade, isso é muito importante pro nosso canal, tá? Tô chegando nessa manhã para te trazer esse vídeo de pré-jogo importantíssimo, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu quero te pedir o teu carinho, que é fundamental pro nosso trabalho. Deixa o teu like, se inscreva no canal, tá? Comenta, deixa aí o teu comentário, deixa o teu palpite para hoje também. Eu sei que é muita oscilação, mas eu queria poder ouvir o que você está imaginando para essa partida dentro da nossa casa, né, com o mando de campo do nosso Fluminense. Deixa teu palpite aí, beleza pura? E se vocês puderem, compartilha os nossos conteúdos nas tuas redes sociais. Show de bola? Vamos para aquelas informações, que é o padrão de toda a abertura aqui do nosso pré-jogo. Fluminense e Mirassol, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é hoje, às 19h30, Maracanã, nossa casa, tá? A transmissão, para quem não for ao jogo, fica por conta da TV Record, da Cazé TV no YouTube e também da Premiere, né, que é a TV fechada da Globo. No primeiro turno, a gente visitou em um jogo atrasado lá no estádio do Mirassol, o estádio chamado Maião, e a gente perdeu por 2-1, né? Uma derrota onde eu escrevi aqui, a gente vacilou feio. E infelizmente, dentro desse ano de 2025, a gente tem vacilado feio em muitas partidas. Era pra gente estar em um outro cenário. Só para você ter uma ideia, a final da Sul-Americana é Atlético Mineiro e Lanús. Era para ser um Fluminense e Atlético Mineiro. Você concorda comigo? A gente não podia bobear, muito menos no Maracanã, né? Não podia bobear lá na Argentina, na casa do Lanús, perdemos de 1-0 o gol no finalzinho, e no Maracanã a gente toma um gol que a zaga para. Então assim, inacreditável a gente tomar aquele empate e ser eliminado por Lanús. O que é isso? A não ser um tremendo de um vacilo. Essa é a minha opinião. E aí a gente vem ao longo do ano vacilando, tropeçando nas nossas próprias pernas, nas nossas próprias decisões erradas. Então é um ano sim muito oscilante, mas a gente entende que futebol você erra aqui, você perde aqui e você tem que já consertar no próximo jogo, no jogo seguinte. E hoje é mais uma oportunidade. Por quê? Porque a gente vem de um vacilo contra o Ceará na 31ª rodada. A gente visita o Ceará no Castelão e perde de uma forma que não tem como explicar. Não é o Fluminense. Pode ser qualquer outro time que estava em campo, mas o Fluminense não era. Porque não é esse Fluminense que a gente está acostumado a ver em campo, a torcer. Então eu espero de verdade que hoje, às 19h30 no Maracanã, seja um jogo onde a gente veja um Fluminense como um time de guerreiro, que luta pela conquista da vitória. Eu tenho um objetivo que é voltar para a Libertadores, então vai lá e batalha. Vai lá e vai para cima. Então, tomara que a gente possa hoje ter um jogo muito qualificado e buscar a vitória, que é fundamental. É um confronto direto. O Mirassol, vou trazer para vocês aqui agora, tá na nossa frente, mas a diferença pode diminuir de 9 para 6 pontos, tá?
Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, vou colocar para vocês aqui agora a tabela do Brasileirão atualizada, tá aqui na ponta aqui para vocês. E como vocês podem ver, o Palmeiras, mesmo com não jogando ontem, vai jogar hoje, manteve os 65 pontos, o Flamengo empatou com o São Paulo 2-2, foi a 65 pontos, porém tem um jogo a mais agora, 31, e tem 19 vitórias. O Palmeiras tem 20 vitórias, então o Palmeiras hoje contra o Santos pode abrir para 68 e dar uma grande avançada para conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo que estão na final da Libertadores. O Cruzeiro venceu o Grêmio fora de casa, chegou aos 63 pontos, né? Basicamente aí carimbou com certeza a sua vaga direta para a Libertadores. O Cruzeiro que fez um ano muito bom também no Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Mirassol, surpreendentemente, nosso adversário dessa noite, está em quarto lugar com 56 pontos, uma campanha brilhante, e se mantiver isso aí, tem tudo para ir para a Libertadores, né? Se não for direto, pelo menos para uma pré ele vai, mas vamos ver o que vai acontecer hoje, tomara que perca hoje, essa é a grande verdade. O Bahia tomou-lhe uma goleada do Atlético Mineiro, 3-0 fora de casa, manteve o quinto lugar com 52 pontos. Resultado bom para o Fluminense, que ganhando hoje o Mirassol chega a 50, diminui a diferença para 2 pontos na tabela de classificação. O Botafogo amassou o Vasco 3-0 e foi a 51 pontos. Então o Fluminense precisa ganhar para aproximar do Botafogo e também não perder o Bahia de vista, tá? Fica aí diferença de 1 para o Botafogo e 2 para o Bahia, para a gente ficar nessa briga aí. E a 6 pontos do Mirassol. O São Paulo empatou, né? O Fluminense está com 47 pontos, com 31 jogos, 14 vitórias. E o São Paulo empatou com o Flamengo, chegou a 45 pontos. Ou seja, Vasco e Corinthians perdeu para o Bragantino 42 pontos. O Fluminense, ganhando hoje, olha a importância dessa vitória, abre 5 pontos de vantagem para o São Paulo. Então a gente fica consolidado em brigar por uma vaga direta. E aí a gente deixa o São Paulo para trás. Então basicamente é a gente vencer e basicamente assim, ficar firme para uma vaga na pré-Libertadores. Mas a gente tem que querer mais. A gente tem que almejar algo, sabe, melhor para o nosso Fluminense. O que é algo melhor? É o quinto lugar. O quinto lugar leva para a Libertadores direto, para a fase de grupos direto. Então a gente não pode bobear, a gente não pode dar mole. E o Zubeldia, ele teve 2 dias de treinamento, né? Depois de ter folgado na segunda-feira, treinou terça e quarta-feira com o elenco do Fluminense e, ao que tudo indica, vai promover mudanças no time para enfrentar o Mirassol nessa noite. Mudanças óbvias, já certas, eu já tinha trazido para vocês aqui no vídeo de anteontem, né? Ontem eu não consegui trazer conteúdo para vocês, mas mudanças certas são os retornos de Thiago Silva, Samuel Xavier e Lúcio Acosta. Facundo Bernal, que também estava suspenso, volta a ficar à disposição, mas não é um titular, é um suplente, fica à disposição no banco de reserva. Então, o provável Fluminense para enfrentar o Mirassol hoje tem essas voltas e tem uma dúvida, tá? Eu vou trazer para vocês aqui agora o campinho na tela para poder falar para todos vocês. Dá uma olhada no campinho aí. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita de volta, Thiago Silva de volta, com Freitas e René na lateral esquerda. Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta também de volta, faz o meio de campo, fazer com que a gente possa ter muita inteligência e muita qualidade nesse passe, nesse domínio e até mesmo nessa finalização com o Lúcio Acosta. Canóbio pela direita e a dúvida é Kevin Serna ou Keno. O GE está falando que o Keno pode ter uma oportunidade de iniciar de titular contra o Mirassol. E no centroavância, John Kennedy. Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Mirassol nessa noite no Maracanã, tá? Então a dúvida fica entre Kevin Serna e Keno. Eu acho válida, tá? Porque o Kevin Serna vem fazendo umas partidas muito ruins, muito abaixo, então acho que vale ele voltar para o banco de reserva e alguém ter uma nova oportunidade, né? Nesse caso aqui, o Keno ter uma nova oportunidade. A grande verdade é que o ataque ele está passando por uma fase tão difícil que quem entra não está nem modificando nada, né? Quando entra Germancano, quando entra Everaldo, quando entra Keno, quando entra, não está modificando em nada. Quem está fazendo gol são laterais, meio campo, zagueiro, essa é a grande verdade. Então assim, tomara de verdade que o ataque volte a ter o momento feliz hoje nessa noite, volte a balançar as redes, porque a gente está sentindo muita falta e é muito importante o ataque funcionar para que a gente possa estar mais perto das vitórias, tá? A gente continua com uma lista muito grande de jogadores pendurados, tá? A gente tem que tomar cuidado.
Se tomar cartão amarelo, eles não vão jogar contra o próximo jogo, que é o próximo contra o Cruzeiro. Então, quem está pendurado tem que ficar muito atento nessa disputa aí para não tomar cartão amarelo, tá? Quero falar para vocês do provável Mirassol para enfrentar o Fluminense, que não tem problema nenhum, vai vir com um time completinho para enfrentar o Fluminense. E é um time bem treinado, é um time que não está em quarto lugar à toa no Campeonato Brasileiro. Walter no gol, Daniel Borges na lateral direita, João Vitor e James é a dupla de zaga, com Reinaldo na lateral esquerda, que é um artilheiro, né, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Mirassol nessa temporada. Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques fazem a trinca de meio de campo, com Negueba, Alisson e Chico da Costa. Esses são os atacantes do Mirassol. A minha torcida é para que o Mirassol hoje seja dominado pelo Fluminense, não faça nada e o Fluminense consiga, sabe, envolver e encontrar as melhores oportunidades para poder fazer os gols e conquistar essa vitória para a gente muito importante no Maracanã. Quero trazer para vocês aqui agora a equipe de arbitragem, que preocupa um pouco para essa partida, mas não temos o que fazer. É a CBF quem escala, é a CBF quem manda, então a gente só tem que... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Anderson Daronco, 1 ano que não apitava jogo do Fluminense, foi ressuscitado, trouxeram a vida novamente para Anderson Daronco, que ele vai apitar um jogo do Fluminense. E no VAR vai estar o Marco Aurélio. É torcer. A única coisa que eu peço é torcer para que a gente possa não passar nenhum sufoco com a arbitragem, que eles não possam ser os protagonistas da partida e que sejam os jogadores. E eu espero de verdade que o Fluminense nem olhe para a arbitragem, nem olhe para Anderson Daronco. Quero que o Fluminense esteja tão focado, tão somente em fazer uma grande partida hoje, porque é importante para poder a gente conquistar essa vitória e intensificar cada vez mais a nossa briga por uma vaga direta na Libertadores. Os 3 pontos hoje é fundamental. Só que com tanta oscilação, eu quero trazer para vocês aqui o meu palpite. Eu disse para vocês, né, em algumas oportunidades passadas, que eu nunca vou torcer para o Fluminense perder. Eu não sou maluco. Vou abrir um vídeo com vocês aqui. Hoje eu quero que o Mirassol vença. Eu não sou doido de fazer um negócio desse. Então, como não está tendo tanta confiança e os resultados no Maracanã eles têm se demonstrado um pouco apertado, claro que eu gostaria muito que houvesse uma partida hoje muito bem qualificada como foi Fluminense e Atlético Mineiro. 3-0 com envolvimento fantástico no Maracanã. Mas eu acredito que não vai ser um jogo fácil. Acredito que o Mirassol vai querer complicar a vida do Fluminense no Maracanã. Então meu palpite para hoje é um 2-1 Fluminense apertadíssimo. Mas a gente vence e conquista 3 pontos super importantes. Chega a 50 pontos na tabela de classificação, não passa o Botafogo e não passa o Bahia, mas fica a 1 ponto do Botafogo e a 2 pontos do Bahia. E essa briga aí fica acirrada. Até mesmo o Mirassol fica aí com a diferença de 6 pontos para o nosso Fluminense. Então, hoje é vencer ou vencer. Não tem outra conversa. Tá bom? Então eu queria que você deixasse aí o teu palpite para a partida de hoje, tá? E quero firmar com vocês aqui um compromisso. Depois do jogo de hoje, entraremos numa live ao vivo aqui no nosso canal Meu Tricolor para poder a gente falar dessa partida e eu espero de verdade que seja uma vitória do nosso Tricolor. Beleza pura? Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho, tá? Um grande beijo, uma ótima quinta-feira e que seja uma quinta-feira com vitória do nosso Tricolor. Tamo junto! Saudações Tricolor!